Imagine um submarino tão grande que ele pudesse atravessar o oceano sem precisar reabastecer. Agora, imagine esse mesmo submarino carregando aviões, mas não só um. Agora, ele está carregando 3. Aeronaves de ataque, onde elas são projetadas para serem disparadas rapidamente no oceano. Mas durante a guerra, esse absurdo parece coisa mentira. Mas isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão construiu essa classe de submarino, o I-400. Durante anos, esses gigantes submarinos permaneceram sob sigilo. Pouquíssimas pessoas sabiam dessa existência, somente os oficiais pra cima. E quando os Estados Unidos finalmente entenderam que o Japão são capazes, eles começaram a tomar uma decisão que mudaria completamente a história naval. Mas porque o Japão, ele construiu um submarino que era como se fosse um porta-aviões? E também por que o Japão investiu tantos recursos em um único submarino? Antes da gente se aprofundar nessa história, eu peço que você deixe o seu like e também o seu inscrever-se. Os navios passam e as histórias permanecem. E hoje você vai descobrir a história dos maiores submarinos que já existiu durante a Segunda Guerra Mundial. Para entender a origem da classe I-400, a gente precisa voltar nos momentos mais intensos da guerra lá no Oceano Pacífico. No início do conflito, o Japão poderia imaginar que ele conseguiria expandir suas influências de diversas formas. Suas forças conquistavam diversas regiões, bases eram conquistadas, territórios eram ocupados, e a Marinha Imperial Japonesa era considerada uma das mais fortes do planeta. Mas conforme a guerra avançava, os Estados Unidos mobilizaram uma grande força industrial. Novos aviões eram construídos rapidamente e também novos porta-aviões entravam em serviço. E foi nessa ocasião que a superioridade japonesa começou a diminuir. E foi nesse cenário que alguns especialistas começaram a pensar em soluções para contornar toda aquela situação. Uma arma capaz de aparecer onde ninguém esperava. Uma arma capaz de fazer um impacto psicológico além de militar. A resposta foi algo que parecia surreal: construir submarinos gigantes que também funcionasse como porta-aviões. Uma ideia tão ambiciosa que parecia algo impossível de construir. Mas o Japão tentou. E o resultado foi impressionante. Um dos submarinos mais impressionantes que a gente teve durante a Segunda Guerra Mundial. O responsável por esse projeto foi o almirante Isoroku Yamamoto, o mesmo comandante responsável pelo ataque de Pearl Harbor. O Yamamoto entendia algo muito importante: o Japão dificilmente conseguiria vencer uma guerra contra os Estados Unidos apenas na força bruta. Era necessário encontrar formas criativas de combater os inimigos. Por isso que surgiu uma pergunta muito comum: será que é possível mandar ataques aéreos através de submarinos? A ideia não era completamente nova. Alguns submarinos já haviam transportado aviões, mas de pequenos portes, apenas para reconhecimento. Mas ninguém havia tentado criar uma plataforma capaz de transportar grandes aviões de ataque. Para transformar essa ideia em realidade, os engenheiros japoneses precisavam construir sem precedentes. Cada submarino da classe I-400 possui um comprimento de 22 metros. Durante anos, eles foram os maiores submarinos já construídos. O seu tamanho era tão gigantesco que ele seria superado após anos depois do nascimento dos submarinos nucleares. Mas o verdadeiro segredo dessa embarcação estava dentro dela, porque ali estava um enorme hangar cilíndrico e também impermeável. Esse compartimento permitia transportar 3 aviões de ataque da classe Aichi M6 Seiran. As aeronaves permitiam desmontá-las, mas quando chegava a sua missão, os trabalhadores e as tripulações trabalhavam rapidamente para montá-las. As asas eram instaladas, os sistemas eram verificados, os motores eram preparados. Em poucos minutos, os aviões já podiam ser lançados. Na parte frontal do submarino, havia uma catapulta. Após emergir, o submarino posicionasse a aeronave e ali era lançada em direção ao ataque. Isso transformava a classe I-400 em algo único. Ele não era um submarino ou senão um porta-aviões. Ele era a junção de duas coisas. Uma máquina criada para surpreender os inimigos, mas também algo que é muito complexo de se construir apenas de um dia para o outro. Enquanto os estaleiros trabalhavam sem parar, os japoneses já estavam imaginando quem poderia ser o alvo de ataque daquela embarcação. O plano que surgiu era tão ousado que poderia mudar completamente o rumo da guerra. Se o tamanho do submarino já impressionava, os aviões que eles carregavam dentro ainda era muito mais surpreendente. Os engenheiros japoneses desenvolveram uma classe específica de avião para aquela classe de submarino I-400. O seu nome era Aichi
M6A Seiran. À primeira vista, parece que ele é só mais um avião da Segunda Guerra Mundial, mas havia um diferencial fundamental. Ele havia sido criado para ser transportado dentro de um submarino. Isso significava que cada detalhe precisava ser pensado para ocupar sempre menos espaço. As asas permitiam ser dobradas, partes da estrutura poderiam ser desmontadas, e o avião precisava ser montado rapidamente para ser lançado para os ataques. Ali, o tempo era algo essencial, porque assim que o submarino emergia, ele se tornava já um alvo que poderia ser atacado. O objetivo era tirar os aviões do hangar, prepará-los e lançá-los rapidamente. Era uma operação muito complexa, mas quando ela funcionava, era algo inexplicável. De repente, um submarino que ninguém imaginava que existia, ele chegava numa parte que era considerada segura e começava a lançar ataques aéreos. Era exatamente esse fator surpresa que transformou a classe I-400 em um dos submarinos mais perigosos. Mas restava uma pergunta: onde esses aviões eram usados? Os estrategistas japoneses tinham uma resposta. Esses aviões eram usados ao redor do Canal do Panamá. Durante a guerra, o Canal do Panamá ele tinha uma posição muito estratégica que ligava o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. Graças a ele, os navios americanos podiam se locomover durante 2 continentes muito rápido. Sem essa passagem, os navios precisariam contornar toda a América do Sul. Os japoneses acreditavam que se destruísse aquela parte do Canal do Panamá, podiam atrasar totalmente os americanos. Foi então que surgiu uma ideia totalmente secreta. Os submarinos iriam chegar perto do Canal do Panamá, lançaria seus aviões, então começaria os seus ataques. Mas tinha um problema dentro desse plano, porque cada vez que a guerra avançasse, os japoneses estavam perdendo cada vez mais. Por isso, o plano do Canadá começou a ser repensado. Mas enquanto isso, as tripulações continuavam treinando. Os pilotos estudavam rotas, os submarinos realizavam testes. Tudo indicava que aquela grande missão estava se aproximando. Mas o destino tinha outros planos. A guerra estava chegando ao fim. E isso mudaria completamente o rumo da classe I-400. Quando o submarino da classe I-400 ficou pronto, o Japão já enfrentava grandes dificuldades. As tropas americanas avançavam cada vez mais. O bloqueio naval americano limitava recursos. As cidades japonesas